Boa noite a todos. Hoje, dia 25 de agosto de 2021, iniciamos a 32ª live da série Diálogos sobre a Mentalidade Conservadora. Série de 49 lives, tendo como foco o livro A Mentalidade Conservadora, de Russell Kirk, publicado pela E-Realizações. E para essa 32ª live de hoje, cujo tema é O Despertar do Conservadorismo no Brasil, parte 1, Visconde de Cairu, tenho o grande prazer de ter aqui como convidado, aqui agora já, mandei o convite para ele, deixa eu ver se ele entra já. Oi, Rafael, boa noite. Olá, tudo bem, caro Alex? Boa noite. Prazer imenso ter você aqui hoje. Te agradeço muito pelo teu esforço. Infelizmente, na segunda-feira, dia 23, não foi possível estarmos juntos, mas estamos aqui hoje, dia 25, dia do soldado, inclusive. Então, aproveito para mandar um abraço especial para todos que estão nos acompanhando e são militares, e faço aqui um brinde, tanto a você quanto aos nossos guardiões da pátria. Esto perpétua. Muito obrigado e brinde muito oportuno. Rafael, como de costume nessas séries de lives sobre a mentalidade conservadora, eu costumo geralmente querendo falar um pouco mais do nosso convidado. E no teu caso, você é um grande apóstolo da divulgação, tanto das artes liberais quanto da história brasileira. Eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória intelectual, como você despertou a tua paixão pela história, como você se interessou pelas ideias conservadoras, quais foram os cursos que você fez, quais atividades você tem desenvolvido. Agradeço a pergunta. Fico um pouco tímido de falar de mim logo de princípio, mas vamos lá, uma apresentação faz sentido. Eu estudei, a princípio, filosofia, entrei em filosofia com 17 anos, e a partir da filosofia outros interesses foram surgindo, mesmo porque desde muito cedo eu mantive a ideia, a perspectiva de que a filosofia, além de tudo, é também a mãe das ciências. E como mãe das ciências, às vezes ela é capaz de reuni-las, passar o pito, revisá-las e por aí vai. Então, essa é uma só das facetas da filosofia, ela não é só isso, mas eu também entendi assim. E no meio dos estudos filosóficos, eu também percebi que eu ganharia muito como filósofo, tendo mais experiência de vida e tendo mais substância intelectual, e daí eu parti para a literatura, para a como um estudo em paralelo, que eu espero. E, ao mesmo tempo, a história eu levei um pouquinho mais a sério, mesmo porque eu mergulhei em questões que me eram, digamos assim, muito próximas, eram questões existenciais. E algumas dessas questões eram como é que foi a formação do nosso país, o que é o nosso país, qual é a nossa identidade, e sendo de Santos, quem é esse homem da estátua, que é o da Praça da Independência, quem é Alexandre Gusmão, que era justamente o nome dado ao centro acadêmico da faculdade onde estudei, e ao mesmo tempo, além desses quem é, as minhas viagens internacionais mostraram também que a juventude de outros povos me parecia, pelo menos à época, né, mais consciente, independente de sua formação acadêmica, né, fossem designers, arquitetos, motoristas de carro, eles conheciam mais os seus grandes modelos, os heróis cívicos, digamos assim. De modo que isso me trouxe um pouco de vergonha, porque eu era filósofo, estudante de direito, e não tinha tão, digamos assim, frescas na memória as vidas desses grandes homens que, no fundo, são, digamos assim, como se fossem guardiões, né, da nossa identidade, no sentido em que eles foram os grandes realizadores daquilo que hoje a gente chama de Brasil, daquilo, pelo menos, que de melhor existe nisso que a gente chama hoje de Brasil. Então,
eu fui atrás desse estudo, fiz como autodidata, fiz o curso de História, não terminei, faltou entregar o TCC que eu ainda estou devendo, faz um tempinho já, mas eu me formei em Direito, me formei em Filosofia, eu fiz pós-graduação em Educação, estou já no mestrado em História do Direito Brasileiro, na verdade eu estudo justamente o período imperial, ali a história da independência do Brasil e a formação, a Constituinte de 23, Constituição de 24 e os atores desse contexto. Então, assim, a formação oficial é essa, e a formação extraoficial, digamos assim, fora dos muros da academia, também diz respeito a biografias, diz respeito à história do Brasil já como um todo. Eu tenho em mente uma síntese de história do Brasil que construí ao longo desses anos, e ao mesmo tempo, claro, tenho a intenção de ir desenvolvendo a redação desses livros com o passar dos anos, e, no futuro, usar toda essa matéria-prima, porque afinal eu fiz tudo isso com o coração de um filósofo, de verdade, de um aspirante a filósofo. Eu sempre tive questões filosóficas muito vivas em minha mente. Então, toda digamos, essa formação histórica, por mais apaixonante que ela seja e por mais seriamente que eu a conduza, ela ainda enxergo como uma etapa. Espero que Deus me dê o número de anos suficientes para eu chegar a desenvolver no futuro as questões filosóficas que tanto me interessam. Obrigado pela oportunidade de contar essa parte da minha história, Alex. Acho que foi um breve resumo, mas acho que já ambienta todo mundo que está assistindo e que não me conhece. Não, é interessante, Rafael, e eu gosto muito de ter essas conversas contigo, ou em lives, ou em conversas, às vezes, privadas que nós temos via direct do Instagram, WhatsApp, que você transmite, principalmente para as pessoas mais jovens, essa paixão pelos estudos. E quando eu brinquei te chamando no início aqui de um apóstolo da história brasileira, das artes liberais, é porque você não para. Você está, ora em Santos, ora no Rio de Janeiro, São Paulo, daqui a pouco está no Rio Grande do Sul, está no Nordeste do Brasil, você tem feito muitas palestras. Só que uma constante nas suas pesquisas e no material que você tem produzido, seja em vídeos, em palestras, está muito ligado a essa identidade nacional do Brasil. E na segunda-feira da semana passada, no dia 16, eu tive o prazer de estar aqui com um amigo querido nosso, Marcos Boeira, falando dessa mentalidade conservadora brasileira. E essa mentalidade conservadora brasileira, ela não é uma mentalidade uniforme. Existem várias tradições conservadoras no Brasil, existem várias tradições liberais, existe o pensamento cientificista, existe um pensamento tradicionalista, não há uma uniformidade. E um erro dos manuais didáticos nossos é falar muito do Brasil como se fosse ou um país atrasado, sem nenhuma base intelectual, ou se essa base intelectual fosse um monobloco. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel das ideias liberais, das ideias conservadoras, na formação intelectual da nação brasileira, e também como um influxo tanto de ideias francesas e inglesas, nesse período anterior ao Império, unidas ao pensamento português, são fundamentais para esse processo nosso de independência e criam uma tradição intelectual política que perdura ao longo do Império e até mesmo que em menor grau chega aos nossos dias. Certo. Digamos assim, há permanências, há descontinuidades, há rupturas nesse caminho aí do pensamento liberal e conservador, né? Que a porta no Brasil, acho que já tive a oportunidade de contar em outra live nossa, né? Vem justamente a partir ali do contexto da formação do iluminismo, vem para cá o iluminismo na forma aí de despotismo esclarecido e de um certo liberalismo que posteriormente vai ser chamado de liberalismo exaltado, que é daqueles que queriam em alguma medida imitar a Revolução Francesa e posteriormente imitar a Revolução Americana também. Eu digo posteriormente, embora a Revolução Americana tenha vindo antes, vai entrar na moda a ideia de trazer o federalismo ao Brasil com muita força depois. É claro que nas nossas revoltas, Confidência Mineira se equipara mais à Revolução Americana.
a Revolução Baiense, isso é o que para mais a Revolução Francesa. Mas, no início do Império, os radicais, porque estava mais na moda a Revolução Francesa, eles tinham mais isso em vista. No contexto já de um Império formado, o federalismo vai atrair mais os chamados exaltados, justamente porque eles queriam maior descentralização administrativa. Explicado esse... desculpa fazer essa digressão, mas explicado esse ponto aí a respeito dos termos, chegam a nós um certo liberalismo, na verdade alguns liberalismos chegam, porque chegam ideias ligadas à economia também, né, que vem aqui claro, Adam Smith, por exemplo, lido e traduzido, interpretado e aclimatado ao Brasil pelo Visconde Cairu, que é o personagem sobre o qual falaremos algumas palavrinhas hoje, mas ao mesmo tempo você tem aí um liberalismo nesse sentido de um conjunto de ideias que derivam daquela experiência inglesa já refletida intelectualmente pelos franceses, né? E aí chega ao Brasil esse outro liberalismo também, que tem gente atualmente que quer pegar e chamar de liberalismo como um todo um destes, digamos, aspectos ou compartimentos, o que acontece muito frequentemente também com o conservadorismo. Chegam ao Brasil ideias, por exemplo, do Edmund Burke, nós já tínhamos um caldo cultural de escolástica ibérica, ao mesmo tempo em que aparece no Brasil a questão específica que colocava aí, na verdade, numa dividida, ou melhor dizendo, numa bifurcação, as nossas elites pensantes, que era a questão de insistir numa monarquia para a manutenção do território e das unidades políticas diante de um centro, aí, né, em torno de um centro. Então essa questão foi muito importante, os conservadores tendiam justamente a querer preservar a tradição portuguesa, e a tradição portuguesa, gente, já com um monte de inovação, porque aí eles queriam preservar os direitos que os portugueses já tinham dado aos brasileiros e o estatuto de reino que os portugueses também já tinham dado ao Brasil, no caso da vinda de Dom João. Então, os brasileiros queriam conservar, por um lado, uma certa tradição dinástica, por outro lado, conservar direitos que já tinham sido adquiridos, né? E nesse sentido eles são conservadores. E os liberais, por sua vez, por exemplo, os liberais de Pernambuco, já queriam maior autonomia, mesmo porque Pernambuco sempre teve e ainda tem uma autoestima. Quando você está diante da história do Brasil, da identidade do Brasil, da formação do Brasil, eles têm uma autoconfiança, uma autoestima, uma autoimagem justamente de protagonistas. Então, que eles foram, de fato, principalmente no período colonial, e por causa da balança comercial, que teve o açúcar como principal item pela maior parte aí do período colonial e grande parte do período imperial. Então, você tem essa questão de Pernambuco se reconhecer como líder, e daí as ideias de que chega um Rio de Janeiro a partir da vinda de Dom João, tributando, sem prestar tanta atenção também às questões específicas de Pernambuco, querendo nomear ali o seu dirigente político, ao mesmo tempo com soluções políticas constitucionais diferentes das ideias que circulavam aí por Pernambuco. Lembrando, Pernambuco em 1817 fez aí uma revolução contra o centro com Dom João, né? E posteriormente liderou contra Dom Pedro uma outra revolta, né? Num caso os líderes eram liberais, né? Entre os quais inclusive um dos irmãos de Bonifácio estava nessa tendência, nessa tentativa de 1817. Eles aventaram até a possibilidade, você deve saber dessa, né, Alex, de buscar o Napoleão ali na ilha de Elba para o Napoleão Bonaparte governar Pernambuco. Então, só para vocês terem ideia, né, os pernambucanos eles realmente não têm uma imagem pequena de si mesmos. E ao mesmo tempo, depois, já em 1824, no contexto do primeiro reinado, do segundo ano do primeiro reinado, Pernambuco lidera a Confederação do Equador. Olha o nome, né? Confederação do Equador, preste atenção. Era uma confederação porque mesmo os outros estados, as outras províncias seriam convertidas em estados, mesmo os outros, Rio Grande do Norte, Ceará, etc., eles teriam o estatuto de estados soberanos, coligados, né? Então, assim,
era uma revolta tão grande contra o Estado unitário monárquico que estava se formando, que nem federação eles queriam montar, já queriam uma confederação. Enfim, a Confederação do Equador é debelada mediante bastante violência, né? O Frei Caneca aí é executado. Então você percebe que as ideias liberais tiveram todos esses desdobramentos nesse início de conversa que a gente está tendo no comecinho do Império e na transição daquele período colonial para o reino, unido a Portugal e Algarves, e depois para o Império. E no caso, as ideias conservadoras, repito, elas tinham relação com o caldo cultural católico tradicional, mais tradicionalista, porque se você for ver assim, Frei Caneca, depois Padre Feijó, o pessoal do seminário de Olinda era liberal, aí que tá, os padres, os freis formados também pela... Os franciscanos ali em Pernambuco, eles são responsáveis por grande parte da construção também intelectual e política de Pernambuco, de modo que, em alguma medida, a sua escola, que queria trazer para Pernambuco também o protagonismo, se transforma numa escola liberal até de revisão de questão de costumes, por exemplo, né, com a defesa da luta contra o celibato e coisas assim. Então você tinha padres progressistas e bacharéis em direito conservadores. É uma coisa engraçada, mas essa é a realidade. O Brasil não é para principiantes, não é verdade? Então, no fundo, era algo assim, é assim, mais ou menos assim que a gente começa. E o papel de Caiú, qual que era? Mesmo antes, né, de ser Visconde Caiú, José da Silva Lisboa. Aí o papel dele entra de uma forma bastante, digamos assim, original mesmo. E a gente já mencionou um certo liberalismo econômico, no qual ele entra como entusiasta. A gente já mencionou um certo liberalismo no sentido político, de trazer, por exemplo, leis, constituição, divisão de poderes, e nesse sentido ele também absorveu alguns aspectos do liberalismo. A gente fala também de um conservadorismo por Burke, que ele adapta, ele lê, ele traduz, ele comenta, ele adapta, ele aclimata, ao mesmo tempo ele traz um conservadorismo de caráter, digamos assim, católico mais tradicional, porque ele defendia a Igreja Católica Apostólica Romana contra, inclusive, os freis lá de Olinda. Então, assim, o Visconde Cairão é uma figura interessante, que em alguma medida herda aspectos de liberalismo e aspectos de conservadorismo em sua própria personalidade aí. Mas esse é só um começo de conversa. Eu não sei se eu já comecei a responder o que você me perguntou, senão a gente pode até avançar mais. É interessante o que você falou, e aqui eu faço alguns pequenos comentários. É claro, alguém que estudou na UFRJ, é claro que eu tenho sido aluno de Zé Murilo de Carvalho, Arno Velho. É claro que eu fui muito influenciado pela Escola dos Arábios. E você falando isso, eu lembro muito do Fernando Brodel ao falar da longa duração na história. Esse princípio de longa duração, que é o que aquela geração de Jacques Legor, Georges Duby, vão chamar de mentalidade. É Sim, interessante que sim. essa mentalidade progressista desses padres de Olinda permanece. Não é à toa que nós vamos ter um Dom Helder Câmara como arcebispo de Olinda e tacando fogo na igreja com a cruz da libertação, essas ideias até de um catolicismo marxista, se é que podemos chamar isso de catolicismo, mas é muito forte. Então, esse progressismo da igreja católica, principalmente no Nordeste, no Rio Grande do Sul, remonta as bases do Império. Então, muitas vezes, os problemas nossos não são tão atuais. E eu acho que esse entendimento de voltar ao passado é importante. E o mesmo problema do liberalismo. É uma coisa que o professor Antônio Paim, nesse livro aqui que eu tive o prazer de editar, a segunda edição, e prefaciar, ele começa a discussão mostrando essa base do pombalismo, esse liberalismo mais radical, que o principal expoente é o Frei Caneca, e aí, em grande parte, graças à vinda da família imperial ao Brasil, a família real portuguesa, Dom João VI, há uma moderação, de certo modo, porque, em parte, nós temos a figura de Dom Rodrigo Coutinho de Souza, conde de Linhares, e que é um grande arquiteto desse período, pouco estudado,
e aí uma promessa que eu fiz há quase 20 anos a Dom Bertrand, de mais à frente escrever um livro sobre Dom João VI, mostrando ele como um grande pensador brasileiro. E esse Dom João tem como seu principal consultor no momento o Conde de Linhares, que encomenda ao José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu, uma seleção de artigos de Edmund Burke, que o próprio Cairu traduz e faz um prefácio. E é interessante que é uma estratégia de um iluminismo, de certo modo, de trazer para as elites brasileiras não um iluminismo francês radical, ligado a Voltaire, ligado a Rousseau, mas o iluminismo britânico, ligado a autores como Adam Ferguson, Adam Smith, David Hume e principalmente Edmund Burke. E essa figura do Cairu é interessante, que ele tem essa base de um ecletismo filosófico muito próximo ao pensamento brasileiro no século XIX. Porque ele, no campo da moral, é um escolástico, é um escolástico tardio, defensor das ideias de figuras como Francisco Soares, Juan de Mariana. Ele está ligado a esse pensamento ibérico, principalmente os conimbrenses, os resquícios desse pensamento escolástico em Coimbra, mas que remontam Salamanca e outras universidades. Só que ele traz esse liberalismo econômico de David Hume, de Adam Smith, e esse conservadorismo não reacionário de um Edmund Burke, né? Uma visão ultramontana de um Donoso Cortês, de um de Bonald, de um de Maíz. Então, eu queria que você falasse um pouco agora mais do pensamento, mas não só do pensamento, também da ação desse grande estadista. Porque uma coisa que é muito importante, e eu tento ressaltar sempre, é que o conservadorismo brasileiro não consegue dissociar teoria de prática. Então é difícil falar desses grandes autores, Visconde de Cairu, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Visconde de Uruguai, Joaquim Nabuco, e Zé de Alencar e tantos outros, sem tratar dessa dualidade, pensamento e ação. Então eu queria que você falasse um pouco como ele conseguiu equilibrar tanto tendências liberais quanto conservadoras, mas nessa dualidade, ação e pensamento. Ótima introdução a Cairu, obrigado pelas palavras. Na verdade, eu não sou especialista em Cairu, eu tenho muito a dizer sobre ele, mas eu não sou especialista, e eu digo isso porque ele precisa de mais pessoas interessadas nele. Cairu, ele tem uma vez eu falei assim para o professor Arno Velling, nosso professor comum, professor, eu estou aqui interessado em Cairu, mas eu fico só levantando o que ele escreveu, eu não consigo acabar, é muita coisa. Eu estou ficando perdido, ele, você e a torcida do Flamengo. Então, assim, é um negócio... Realmente, ele escreveu muito, os arquivos dos textos dele ainda estão dispersos, a Biblioteca Nacional tem muita coisa não analisada ainda, Alex. A gente precisa dar mais atenção. Então, assim, eu primeiro parabenizo a iniciativa do Alex de convidar historiadores e pensadores e estudiosos para falar desses assuntos, porque a gente precisa começar a, digamos, mapear o que a gente vai fazer para os próximos anos, quais são, digamos, as dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros a serem editados por pesquisadores, historiadores e estudiosos independentes. E esse mapeamento começa justamente por a gente levantar nomes, eventos, ideias, filiações, a genealogia do pensamento desses agentes. Então, muito interessante a tua iniciativa, também parabenizo aí a Realizações, eu vi que tem relação com a sua publicação, com o livro que você prefaciou, e ao mesmo tempo com a iniciativa a Realizações tem feito grandes edições, e parte da minha biblioteca, que está parte neste apartamento aqui, ela tem muitos livros da Realizações, então também parabéns aí para o Edson por essa iniciativa de sempre estar promovendo, traduzindo livros que podem nos ajudar a pensar o conservadorismo. Então, assim,
Eu vou começar a dizer, então, o que eu conheço, algo do que eu conheço de Visconde Cairu, e fica como realmente um antegosto, né, uma entrada, né, para a gente poder pegar o prato principal no futuro, de repente com estudos. É claro que eu também posso me dedicar a isso, não agora, mas acho que muita gente aí, de repente, que está estudando história, ciência política, ou que tem interesse por isso, pode avançar pelos estudos de Visconde Cairu. Então vamos lá, José da Silva Lisboa, né, ele nasceu 16 de julho de 1756, na cidade, o nome era Cidade da Bahia, né? Onde a gente tinha, então, ele falece em 20 de agosto, data próxima da gente hoje, né? 20 de agosto de 1835, ou seja, temos 186 anos de sua morte, completados 5 dias atrás. Faleceu no Rio de Janeiro, justamente o local onde ele mais agiu, pensou, escreveu, enfim, onde foi o cenário principal de sua vida. E ele, enfim, foi muito importante para a formação do país independente. Já vou dizer por quê. Vamos começar também por sua formação. Como é que essa cabeça foi formada? A gente sabe que ele estudou em Coimbra, como era a tradição da elite da época, era a elite coimbrã. Ele era parte dessa elite coimbrã, que muitos autores de história, às vezes, tomam como algo homogêneo, que de modo algum é correto, né? Cada cabeça diferente ali. O que tem de harmonia é que, dada a sua origem, a sua formação em comum, eles eram conhecidos, né, mutuamente, digamos assim, familiares, e ao mesmo tempo tinham uma base intelectual que, inclusive, dava aí origem a essas dissidências, a essas discordâncias e por aí vai. Então ele estudou direito canônico e filosofia. Na verdade, além de direito canônico, ele também cursou direito, se não me engano, né, direito, ele fez curso de direito, se especializou em direito canônico e filosofia. Filosofia, assim, eu já peguei até as disciplinas, o plano de curso, como é que era, né? E desse período em que ele estudou, é um pouco posterior ao período em que, por exemplo, Bonifácio estudou. Ah, não, é o mesmo período, exatamente, é um pouquinho antes até. Desculpa o equívoco. Então, assim, as disciplinas são quase as mesmas, é um período da viradeira. Né? Então ele estuda aí debaixo de Dona Maria I, num processo em que há iluminismo, há algo de Pombal ainda, mas ela estava se desfazendo disso, mas há também algo de Dona Maria, que era uma espécie de iluminismo católico, afinal ela não deixou de lado as ciências, a razão, etc. Parece um contrassenso dizer isso, mas eu acho difícil adjetivar o período mariano, sabe? Porque ela realmente foi uma entusiasta das ciências e a Universidade de Coimbra não perdeu a característica de contar, por exemplo, com vários naturalistas italianos. De modo que o curso de filosofia não era como hoje. Um curso meramente de textos sobre textos, de análise de textos e por aí vai. Um curso teórico, de professores lendo autores e escrevendo sobre autores. O curso de filosofia era um curso também com metafísica, história do pensamento e moral, mas um curso de química, física e biologia inclusos nisso tudo. Era, no fundo, filosofia mais filosofia natural, com algo de teologia. É incrível, é um curso que eu gostaria de ter feito, viu, Alex? Porque, imagina, você fazer direito em um curso desse. Você fica muito culto. Claro, se aproveitar adequadamente, mas eu sempre achei interessante. Imagina o Martim Francisco, né, o irmão do Bonifácio. O próprio Bonifácio fez direito, filosofia e matemática. A cultura do homem, né? Enfim. E aí, quando ele volta ao Brasil, como a gente sabe, ele desempenha várias funções públicas, e a gente sabe que algumas dessas funções têm relação, primeiro, com algo da anedota, e não digo isso com nenhum menosprezo, a anedota como uma pequena história de vida, como uma anedota que o Alex contou a respeito da solicitação de Dom João, que de fato era muito mais do que se costuma dizer. Eu mesmo tenho muito a aprender aí a respeito de Dom João, eu acho que é uma figura fantástica. Ali no saguão de entrada da Biblioteca Nacional nós temos um busto enorme em reconhecimento a esse homem que trouxe a Biblioteca dos Reis ao Brasil e, ao mesmo tempo, estimulou intelectualmente o Brasil, não só como, digamos assim, com uma mera abertura de imprensa, instalação de instrumentos capazes de fazer com que o livro circulasse aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo ele estimula intelectualmente os brasileiros aí, na verdade os portugueses, né, os portugueses da América, mas enfim, os brasileiros aqui nascidos, a terem um trabalho intelectual. A gente sabe então que José da Silva Lisboa se torna depois barão,
E, enfim, Visconde de Cairu. O título de barão geralmente era dado e ficava com aqueles que tinham alguma, digamos assim, algo relacionado com a parte econômica. Isso não é, sempre, não é, digamos assim, batata, não é sempre que assim funciona. Mas, em geral, os barões e viscondes tinham relação com trabalhos práticos e econômicos também, não é? Enquanto que muitas vezes os marqueses eram aqueles mais ligados a atividades políticas, meramente políticas e constitucionais. Não é isso, Alex? Sim. Internet que está ruim, mas às vezes eu perco o seu áudio. A minha deu uma pausa aqui. Tinha Tá. essa variação, só que o que é interessante, que eu vejo também muito no Cairu, é uma formação humanista que ele teve com os carmelitanos na Bahia. Ele Sim, sabia grego, sim. latim, ele em Coimbra aprendeu o hebraico, ele foi professor de grego e de hebraico em Portugal. Ele é o primeiro professor de economia política no Brasil, em Salvador. E é interessante que aí você falou da estátua de Dom João VI na Biblioteca Nacional. E eu lembro aqui, um local que eu frequentei muito, que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Que você tem 4 grandes bustos dentro dela. Dom João VI, o Visconde de Cairu, Dom Pedro II e o Visconde de Mauá. E é interessante que você vê como essa relação dos homens que pensaram a economia, dos homens que pensaram o desenvolvimento do Brasil e as figuras da coroa. E é interessante nisso falar do Cairu. O Cairu dizem que era um excelente pianista. Ele aprendeu o piano forte, estudou teoria musical. Então, essa visão humanista em que se tinha filosofia, mas a filosofia em diálogo com as artes, em diálogo com a teologia e em diálogo com as ciências. E isso é uma Perfeito. coisa que falta, acho que muito a nossa formação hoje. Eu acho que eu fui o único louco do curso de Ciências Humanas na UFRJ, em História, a cursar 2 cadeiras no departamento de Física. Ciência, uma paixão. Meu primeiro paper é sobre Isaac Newton. Tudo bem, eu tenho uma trajetória de alguém que era vocacionado para ser um engenheiro do ITA, o concurso não abriu naquele ano, eu acabei me refugiando na história. Mas até hoje fico brincando com aviões. Mas essa questão do Cairu, que eu vejo de interessante, é que eu lembro de novo do meu mestre, Antônio Paim, foi um dos primeiros livros dele, sobre Cairu e o liberalismo econômico no Brasil. O Cairu ele tem uma obra teórica profunda de filosofia moral, toca em vários temas de teologia. Ele é um pensador que conhecia os clássicos, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os escolásticos, Cícero. Conhecia a história, ele escreve livros de história, pouco lembrados, e são livros, inclusive, muito próximos dos grandes feitos do Reino Unido, do Brasil. Ele é um Sim. historiador do período de Dom João VI, que é um período que acho que merece mais pesquisas, é um período que é pouco lembrado, o Império é pouco lembrado, só que o Reino Unido é menos lembrado ainda do que colônia e república em termos de Sim. dissertações de tese, Sim. e o Cairu é uma grande fonte, só que tem um cuidado, ele é um autor prático. O nosso código comercial, que muito do código do Império ainda está vigente em nossos dias, se deve à figura do Cairu, e ele é um homem que ele tem a visão do direito naval, marinha, o papel das marinhas mercantes. Então, acho que essa relação do Cairu entre, de novo, teoria e prática, mesmo a obra teórica dele, ela é sempre marcada com essa preocupação com a modernização do Brasil, mas uma modernização que não seja revolucionária,
mas reformista. Ele é um burkeano Exato. por essência. Ele quer preservar o que há de bom no passado, no presente, para se construir um futuro. E ele é dessa geração que temos grandes nomes, e eu queria adentrar aqui num ponto, saindo um pouco do Cairu, mas a gente pode voltar a ele, é que outros autores brasileiros ou portugueses que foram fundamentais nessa nossa formação. E aqui eu lembro do nome. Nós temos principalmente o José Bonifácio, que é uma paixão minha. E tem uma pintura belíssima da época do Império, que é o Cairu e o Bonifácio. Tanto para nessa época de Dom João VI, mas principalmente no início de Pedro I, podemos dizer que as duas principais figuras teóricas do Brasil seriam Bonifácio, em primeiro lugar, e em segundo, o Cairu. Então, eu queria que você falasse um pouco da relação de Cairu e Bonifácio e adentrasse um pouco no papel de Bonifácio nesse momento. Muito bem. Primeiro, se você permite, eu vou comentar algumas coisas que você falou que são muito interessantes. Primeiro, essa questão. Ele foi historiador, né? Ele foi historiador, jurista, publicista, economista, político, né? Mas como é que ele foi historiador? E de que modo eu posso... A gente está falando muito do que ele escreveu, do que ele pensou. Como é que eu posso ajudar o público interessado a encontrar algumas dessas coisas? Bom, evidentemente eu vou me remeter à Biblioteca Nacional, mas existe na Biblioteca Nacional Digital muita coisa digitalizada. E, por exemplo, a história... Mas se eu estiver falando sozinho, vocês me avisem. Parou o Alex ou parei eu? Não sei. Não sei quem Eu parou. Eu estou vou continuar travado falando. aqui. Então tá. Então tá. Eu vou continuar falando. Ele tem um outro texto que também se encontra na Biblioteca Nacional Digital, né? Que é a introdução à história dos principais sucessos políticos do Império do Brasil, e tem um outro que é mais ligado, por exemplo, à história do Império do Equador na terra de Santa Cruz, roteiro brasílico. Não é? Ele escreve um livro, cara, esse é dos mais interessantes que eu vi dele, que ele se preocupou em escrever para o Pedro II, futuro Pedro II, na verdade, para o Pedrinho, uma espécie de espelho de príncipes, que era um livro naquele sentido em que ele conta quais são, digamos assim, as melhores práticas desde o ponto de vista de um rei católico. Ele chama de Princípios da Arte de Reinar, de Príncipe Católico e Imperador Constitucional. Esse documento também está disponível na Biblioteca Nacional Digital, em PDF, para quem quer que tenha interesse pelo assunto. Quando eu mencionei a Confederação do Equador, a Confederação do Equador, ela, digamos assim, teve por... Um dos meios de divulgação de suas ideias, de propagação, inclusive de arregimentação do povo para sua causa, teve um jornal chamado Tipis Republicano. E esse jornal, ele foi respondido e combatido pelo Cairu. Tá? Então ele tem um texto que ele chama aqui, Rebate Brasileiro, na verdade é Tipis Pernambucano, não republicano. Rebate brasileiro contra o Tipis pernambucano. E isso você encontra também, é de 30 de abril de 1824. Dá para encontrar na Biblioteca Nacional Digital. Então, assim, tem muita coisa disponível para quem queira pesquisar em sua casa, sabe? Não tem desculpa. Mas o que a gente pode chamar a atenção, antes de eu entrar no assunto que o Alex levantou das relações aí de Cairu Bonifácio, a importância de Bonifácio, a gente pode lembrar assim, pontos que merecem maior atenção e destaque no pensamento e na atuação de Cairu. Primeiro, a atuação dele como deputado em 23. Ele foi o primeiro a propor um projeto de instituição de universidades no Brasil. Tá? Então tá lá textualmente, eu li tudo isso aí, porque eu estou pesquisando essa parte. Ao mesmo tempo, você sabe que
ele tem essas traduções, né, de livros de outros autores com alguns comentários por parte dele mesmo. Então isso é muito interessante. A gente sabe que ele não se, ele foi um dos primeiros a se autonomear conservador, e não era só uma questão de nomenclatura como muita gente hoje gosta, né? Sou conservador. Ele tinha ideais, como disse o Alex, e uma conduta mais prudente, reformista e conservadora, mas ao mesmo tempo ele defendia, digamos assim, o fundamento da religião católica na Constituinte, defendendo a manutenção. Ele foi um dos que fez isso, que defendeu a manutenção da religião católica como religião oficial, e acabou isso se concretizando na Constituição de 24. Ao mesmo tempo em que ele era contrário às influências maçônicas no governo, né? Ele lutou contra isso também, embora a gente diga, muitas vezes as pessoas confundem, ele leu Burke, leu Adam Smith, leu os liberais, é iluminista maçônico. Isso aí é uma grosseira simplificação, né? Não vou nem perder tempo com isso. O fato é que ele também via com preocupação a liberdade religiosa, de modo que isso nas discussões de 23, e isso aparece na Constituição de 24 não como liberdade religiosa, né, mas como tolerância, embora não haja o uso desta palavra tolerância. Se você ler o artigo, você vai perceber que está livre o culto doméstico, né? Não era permitida a apresentação exterior aí dos templos, né? Então, ele defendia muitos princípios católicos no sentido de criar a sabedoria e a virtude dentro desses parâmetros católicos, tendo em vista a vida futura. E isso ele achava que deveria estar aí, digamos assim, presente na coroa, nos debates políticos e por aí vai. Então, eu acho isso muito interessante, tá? Que são questões assim que merecem maior atenção. Nós vamos encontrar muitos artigos de jornal também, tá? Dele e sobre ele. Ele tem, por exemplo, comentários a respeito das obras publicadas pelo Visconde de Cairu, ainda era conhecido como Silva Lisboa, né? Na Gazeta do Rio de Janeiro, né, de maio, por exemplo, de 1810, observações sobre prosperidade do Estado pelos liberais princípios da nova legislação do Brasil. Né? Então tem bastante aí ideias desenvolvidas sobre governo, organização civil, política, agricultura, comércio, navegação, indústria, defesa, instrução, justiça, religião, finanças, por aí vai. Ele era realmente prolífico aí, era um polímata. E as relações dele com o Bonifácio, primeiro, né, eles tinham uma certa harmonia de pensamento, não só pela origem da formação coimbrã, mas Bonifácio tinha tido uma formação afranciscana pelo Frei Manuel da Ressurreição em São Paulo, enquanto ele teve essa formação a que se referiu o Alex, né, na Bahia, que eu gostaria até de conhecer mais futuramente. Eu vou pesquisar com mais atenção, porque certamente as ordens religiosas é que deram o tom ali, né, da cultura de cada uma das localidades aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, foi justamente lá que o Bonifácio aprende línguas também, aprende francês, aprende rudimentos de hebraico, aprende grego, antes de Coimbra, né? Então, de fato, essas questões são interessantes de se levantar. A formação semelhante, de ao mesmo tempo, em ciências naturais, direito e pensamento político, mas ao mesmo tempo o Bonifácio, enquanto o Bonifácio teve a possibilidade de viajar e de estudar com outros povos, em outros países, o Cairu teve uma oportunidade de parar um pouco mais para fazer leituras, traduções. Então, assim, são opções, porque o Bonifácio reclamava muito disso, Alex. Eu não tenho tempo para escrever as minhas memórias, não tenho tempo para escrever, para organizar o meu pensamento, eu não tenho tempo para publicar minhas traduções, porque ele fez 3 traduções do grego, não tenho tempo para fazer nada, ou seja, para organizar a obra literária ele não conseguia. Enquanto isso, ao contrário, o Cairu não parava de escrever. Então, assim, a gente vê que os dois têm muita relação, no sentido até de formação, de pensamento semelhante, de serem conservadores, a moda ali do primeiro reinado, claramente conservadores. O Cairu ainda é conservador sob mais pontos de vista, até eu acho que o Bonifácio, ele tem alguns aspectos que podem ser considerados até mais liberais,
A economia, acho que o Bonifácio é mais protecionista, conservador. Aí o Cairu seria mais liberal. Mas no sentido social, com a ideia, por exemplo, Bonifácio queria uma revisão da política de terras, uma espécie de reforma agrária. É muito cedo para falar nisso. Ele era, então, nesse sentido, mais liberal do que o Cairu. Né? Até quanto à escravidão, o Cairu queria que a escravidão fosse paulatinamente, né, digamos assim, afrouxada, diminuída, até que fosse abandonada. O Bonifácio já queria um abandono em 5 anos. Né? Então, assim, existiam essas diferenças que faziam com que o Bonifácio parecesse mais liberal, mas do ponto de vista da economia, eu acho que o Bonifácio era mais conservador. E desde o ponto de vista católico também, o Bonifácio era aquele mal católico, que ia à missa, tinha os sacramentos, casou-se na igreja, respeitava, dizia que tinha que ensinar índio a rezar terço, mas ao mesmo tempo, quem você via ser mais profundamente, digamos assim, estudioso e frequentador, católico de verdade, era o Cairu. Então, assim, você tem essas características. Eu acho que os dois, sem os dois, não se fala em conservadorismo nesse período formativo ainda do Brasil. Quem vai dar ponte para o segundo reinado, evidentemente, é Bernardo Pereira de Vasconcelos. Mas os dois, né, que dão início a esse liberal conservadorismo, ou mesmo ao conservadorismo, são Bonifácio e Cairu. Né? Claro que eles se conheceram, conviveram, discutiram, ali, debateram na própria Assembleia de 23, sempre de forma muito cordial. Cairu falava bastante, não falava muito, mas quando pegava a palavra, falava por bastante tempo. O Bonifácio chega no finalzinho, porque ele era ministro, quando ele se demite, é que ele vai ficar mais constantemente na Assembleia, e a gente nota que eles tinham ideias muito convergentes, porque o Bonifácio também fez um plano de fundação de universidades, né? Então eles tinham ideias, a preocupação deles com a instrução pública era muito grande, então você via aí uma semelhança de ideias muito interessante. E desculpa, assim, eu termino essa parte te dizendo, Alex, que daqui a pouco eu vou precisar, desculpa, eu vou precisar encerrar por 2 motivos. Eu realmente peguei estrada agora há pouco, eu estava em São Paulo, trabalhando, peguei estrada, eu estou de férias da biblioteca, mas continuo trabalhando como professor, e cheguei aqui, eu corri no limite da segurança para não, digamos assim, de novo, ter que evitar de cumprir um compromisso com o Alex, mas ao mesmo tempo a minha bateria, que já é a segunda vez que isso acontece, eu vou começar a pôr para carregar no carro, a minha bateria, para ela não nos interromper, eu tenho 15%, acho que dá para a gente finalizar em 1 hora a nossa conversa. Então eu já te digo que daqui a pouco é bom inclusive para jantar, porque eu só almocei hoje, mas essa conversa está um prazer, e eu acho, Alex, que essa tua iniciativa ela é fecunda, ela pode fazer com que muita gente passe a se interessar, passe a não só a ler os livros que você promove, que você edita, que você prefacia, mas podem também começar. Eu quero me lançar como autor ano que vem também. Se Deus quiser, se não der tempo, lamento, eu não vou ficar me culpando com o resto da vida por ter perdido 2022. Mas eu vou tentar não ser atrasado, né, a ponto de não conseguir publicar um dos meus livros sobre história do Brasil para o ano que vem. Mas eu também quero estimular cada vez mais. Gente, eu nunca tive a intenção e nem a ambição de fazer com que essa minha palavra fosse, digamos assim, um desfecho, a verdade sendo dita, não é uma tábua de Moisés. Gente, pelo amor de Deus, tudo que eu tenho feito, e eu acho que o Alex também tem essa mesma vertente, a gente fomenta, em vez de empecer, a gente não quer diminuir os talentos alheios, a gente quer fomentar. Eu quero mais gente pesquisando, mais gente falando do assunto, mais gente lendo e escrevendo a respeito. Essa é a minha expectativa. E essa conversa muito bem-vinda. Eu agradeço agora os 77 presentes para ouvir sobre a história do Brasil hoje. Agradeço ao Alex o convite. E passo a palavra, devolvo a palavra ao Alex. Eu acho que você foi perfeito na sua visão. A gente está chegando quase ao final pelo roteiro que a gente combinou antes. Falta só um último ponto mesmo para a gente discutir. Então a gente consegue, acho que em menos de 10 minutos, nos fechar isso. E é interessante, uma coisa que eu já falei isso publicamente, eu sou alguns anos mais velho do que você, mas a gente está quase na mesma geração. E eu digo que dessa geração nossa, as pessoas que eu tenho um grande respeito na área de Brasil, eu não sou um historiador de história do Brasil, na área de história, a minha área originalmente é Roma, o meu trabalho de pesquisa era em cima de Excelente, muito legal.
de Virgílio e a legitimação do poder imperial de Augusto. Então, eu sou um historiador da era augustana, que acabei, por questões práticas, deixando um pouco a pesquisa histórica formal e indo trabalhar mais como editor, mais como gestor, e nos fins de semana me dedicando menos à história e mais ao pensamento político, mas acho que uma semelhança contigo. Você falou que ao ir ao exterior, você acabou vendo a necessidade de recuperar mais as nossas tradições. E eu, quando morei em 2002 pela primeira vez nos Estados Unidos, pesquisador da Atlas Foundation, um projeto que eu acabei não levando adiante, de um doutorado sobre Constituição Americana, eu me vi questionado pelo meu orientador, o finado professor Leonardo Lígio, de entender mais as instituições brasileiras. E quando eu vou morar nos Estados Unidos em 2010, e fico entre 2010 e 2018 no Russell Kirk Center, eu começo a acumular a biblioteca de pensamento brasileiro, primeiro para não perder a linguagem, porque isso acontece. Você vivendo 24 horas por dia, 7 dias na semana, só falando inglês, você começa a perder. E eu comecei a aproveitar, a buscar isso. E, ao mesmo tempo, a necessidade de entender as nossas raízes. Não adianta eu trabalhar com um pensamento conservador americano, britânico, abrindo mão do Brasil. Só que nessa geração que eu vejo, a nova geração, os meus interlocutores, as pessoas que eu respeito pela moderação, pela tentativa de unir as gerações anteriores, mas também ter um diálogo respeitoso com os divergentes. Meu amigo de adolescência, Christian Lynch, bebemos muito juntos, aí Christian é uma amizade assim de quase 30 anos, então, mas está nessa geração, Christian. Bruno Garchagin, grande amigo, morou lá em casa em 2013, nos Estados Unidos, grande amigo. Marcos Boeira, conheço esse patife desde que era um garoto, em 2001, ainda meio marxista, ideias próprias. Essa eu não sabia, você vai me contar isso aí. Não, a gente tem que marcar para fazer uns Vamos marcar com esse patife do Marcos Boeira, que é um querido, é um irmão. Marcos é um irmão. Nossa, eu gosto muito dele. E tem você e o Thomas Juliano. Eu acho que são as 5 pessoas que eu tenho um conforto em dialogar, porque eu vejo que vocês carregam a tocha de figuras como Zé Murilo de Carvalho, Arno Velling, Antônio Paim, Ricardo Vélez Rodrigues, uma tradição de pensamento. E aí, concluindo essa nossa conversa, a gente podia ficar aqui horas falando sobre isso, é um prazer imenso sempre conversar contigo, Rafael. Igualmente. Eu queria que, antecipando um pouco a ideia de celebração do bicentenário da independência, eu gostaria de ouvir a tua visão particular, não tanto Rafael Nogueira, o presidente da Biblioteca Nacional, mas Rafael Nogueira, o apaixonado pelo Brasil, o apóstolo que fica correndo nas estradas, nos limites da segurança, para conseguir cumprir milhares de agendas de palestras, lives, aulas. Como você vê a importância para os atuais conservadores, no lugar de apenas reproduzir as importantes contribuições de autores ingleses ou americanos, como Russell Kirk, Roger Scruton, redescobrirem a nossa própria tradição brasileira? E falar um pouco sobre como você gostaria de capitanear um pouco essas comemorações do nosso bicentenário. Eu acho que nós temos esse ano de 2022 um momento ímpar de redescobrir o Brasil, redescobrir a nossa nação. Então, qual é a tua visão do que deveria ser feito, poderia ser feito para isso? Obrigado pelas palavras. Até fico honrado de saber que você me enxerga como um
entre outros que eu também respeito e admiro, e um herdeiro de professores que nós temos em comum e grandes escritores e pensadores do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a tua pergunta ela é muito interessante, porque 2022 foi um ano que eu esperei muito. Né? Inclusive, você sabe, ajudei a fazer o filme sobre Bonifácio, o Brasil Última Cruzada, eu fui um dos coordenadores, ou seja, eu estive na orientação, né, daquilo tudo, e claro, sempre pensando que nós vamos cometer imprecisões, erros, vamos revisar, a gente está aqui para melhorar. Não era como muita gente entendeu, né, a verdade será trazida, enfim. Isso aí, às vezes, se teve no marketing, foi erro de mão do marketing, não tem nada a ver comigo. Mas, enfim, o que acontece é que o 2022 é um ano muito importante, é uma oportunidade histórica para nós que estamos aqui hoje, porque 200 anos de independência é um momento para a gente fazer uma reflexão muito importante sobre o Brasil. A gente tem que lembrar não só da independência, mas de como essa independência tem sido recordada, não só pela historiografia, mas também pela historiografia, mas pelos desfiles, pelas comemorações e pela arte, como, por exemplo, no centenário da independência, tivemos todo um evento artístico que acabou impactando toda a arte brasileira na sequência. Então a gente precisa de eventos que nos recordem do momento político do Grito do Ipiranga e do evento político de independência. É muito maior que o Grito do Ipiranga, a elevação do Brasil a reino, talvez da elevação do Brasil a reino, a formação do Brasil nação e do Brasil Estado, não é? Que vai aí para a década de 50, assunto sobre o qual nós já falamos, década de 50 do século XIX. Para os conservadores, todo esse espectro é mal conhecido ainda. Sabe? Então eu acho que a gente tem que comemorar, primeiro, celebrar como se celebra, a gente precisa abrir champanhe sim, né, reconhecer que o Brasil, com esse território imenso, chegou até hoje, completou 200 anos, mas eu gostaria de ver, sabe, Alex, isso é uma expectativa minha, essa comemoração pelo Brasil inteiro, fogos estourados, pessoas abrindo champanhe, comemorações, conversas, recordações e reflexões, mas isso precisa ser traduzido também por livros. Já que você é muito ligado a livros, eu também, eu queria livros de poemas, né? Livros... cadê a nova poesia brasileira? Romances, contos, a ficção brasileira. Eu gostaria de música, uma redescoberta da música, não só de conteúdo histórico, mas que houvesse aí uma reflexão artística a respeito de tudo isso. E, ao mesmo tempo, e eu já estou vendo isso começar, graças a Deus, fiquei feliz. Tem alguns livros que eu não estou gostando tanto, mas do conteúdo, mas a iniciativa é boa. Que se publique cada vez mais interpretações sobre a independência e sobre o Brasil, sobre a identidade brasileira, sobre a arte brasileira, sobre a literatura brasileira. Tinha que ser uma multidão de livros novos, entendeu? É isso que eu penso. Ainda dá tempo. As pessoas que têm talento, digamos assim, têm ideias, livros na gaveta, que nem eu, né? Vamos tirar esses livros da gaveta e fazer ao mesmo tempo uma grande comemoração, celebração, uma festa, mas ao mesmo tempo vamos publicar livro. Eu quero fazer a festa do lançamento do meu livro também, eu quero ver novos livros também, eu quero ganhar esses novos livros e ao mesmo tempo as instituições públicas brasileiras, as instituições culturais, notadamente a Biblioteca Nacional, elas têm que recordar o Brasil, as instituições militares, grandes desfiles, recordações das fundações. A Marinha deve a Dona Maria I, a Marinha deve a Bonifácio, e a Marinha reconhece, a Marinha atual reconhece. A gente tem tanta coisa para lembrar, cada instituiçãozinha, a nossa deve a Dom João VI, a Bonifácio nomeou o primeiro bibliotecário, Pedro I comprou a biblioteca, ela tem a ver com a nossa instituição. Cada instituição brasileira não tem algo a contribuir que contribua. Cada pessoa que tem algum talento, põe o seu talento em prol do Brasil em 2022, eu acho que falta isso. Vamos todos colocar os nossos talentos, nossas capacidades e vocações na mesa aí das celebrações do Brasil. Eu acho que é isso que eu gostaria de ver, Alex, que a partir de 2022 a gente já tivesse um arejar, assim, chega de só as ideias pós-ditadura militar, regime militar, políticas, né, e jurídicas. Vamos, novas ideias políticas e jurídicas. Chega só de sermos herdeiros do modernismo em literatura, em poesia. Vamos dar o próximo passo juntos? Não, conversando com todo mundo, não é para jogar esquerdista na fogueira. É para a gente agir, mas ao mesmo tempo sabendo ouvir, porque existem esquerdistas que têm cérebro, existem esquerdistas que têm talento, que merecem ser ouvidos. Então, assim, essa é a minha expectativa.
uma nova cultura para o Brasil a partir das celebrações de 2022 e que 23, 24, 25 nós mantenhamos as comemorações dos 200 anos da Assembleia Constituinte, 200 anos da Constituição, né, 200 anos da Confederação do Equador, vamos lembrar dela, 200 anos da Guerra da Cisplatina, 200 anos do Tratado de Paz e Amizade, que é o Tratado do Rio de Janeiro, né, que é o tratado que de fato findou a guerra e ao mesmo tempo celebrou a paz aí com Portugal e Inglaterra, a compra inclusive da BN. Cada ano a partir de agora vai ser um ano de 200 anos de algo ligado ao Império do Brasil. Que isso também nos traga novos ares aí para a cultura comum dos brasileiros. Acho que por enquanto é isso, mas eu gostaria também, o pessoal da literatura, da ficção, esse pessoal, eu insisto, eu gostaria que eles aparecessem. Obrigado pela oportunidade, Alex. Eu que te agradeço muito, é sempre um prazer imenso ter essas conversas contigo. Espero ter outras virtuais, mas principalmente, pessoalmente, com garrafas de vinho, ou com isso, ou com uma cachaça. Aí gostei. Principalmente para falar mal do patife do Marcos Boeira, meu irmão querido. Aproveito aqui para convidar todos que estão nos acompanhando para uma live que eu farei amanhã, dia 26 de agosto, às 21 horas, com o Bruno Garchagen, sobre grandes líderes conservadores. Amanhã falaremos dos britânicos da era vitoriana, os primeiros ministros, Benjamin Disraeli, Marquês de Salisbury e Arthur Balfour. No sábado, eu estarei com um grande amigo meu, professor da Federal Fluminense, o Rolf, falando sobre Santo Agostinho. Sábado é dia de Santo Agostinho, esse grande pensador. Sexta é meu aniversário, eu faço o dia no dia de Santa Mônica, o meu aniversário. Dia de Santa Mônica. Já deixo aqui os teus parabéns antes, mas fico te devendo da gente se encontrar para celebrar esse teu aniversário. Quando você estiver de novo em São Paulo, ou quando eu for ao Rio de Janeiro, já te deixo aqui os teus parabéns pela sexta-feira, teu aniversário. Na próxima segunda-feira, dia 30 de agosto, eu vou estar na segunda parte dessa nossa live com Cia Rodrigues, lá de Pernambuco. Então, aqui a gente falou dos pernambucanos, que vão falar sobre as bases liberais do conservadorismo brasileiro, focando um pouco na figura do Silvestre Pinheiro Ferreira, que é um autor muito importante para a formação desse pensamento liberal brasileiro. E no dia 6 de setembro eu vou estar com o Otávio Piakosp, lá do Paraná, na terceira parte com o Bernardo Pérez Vasconcelos. Rafael, eu te agradeço muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu imenso apoio, pela tua gentileza sempre. Peço que Deus te dê muitos anos de vida para que você possa publicar todos os trabalhos que você tem engavetado. Gostaria de ser editor de alguns deles. É uma honra ter autores como você. E eu espero que a gente continue isso. Te desejo uma boa noite, um feliz aniversário pela sexta-feira, mas te mando mensagem no dia. Um brinde para você e para quem nos acompanhou aqui. A live vai ficar salva. Fiquem com Deus. Um abraço, Rafael. Um abração, muito obrigado. Um abraço. Foi igualmente muito bom. Um abração. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.